Olá, boa tarde. Boa tarde, gente. Pessoal chegando. Boa tarde a quem tá chegando. Que bom que vocês estão aqui. Cândida, Érica, a equipe lá do CRIO. Gente, quem for entrando, vamos esperar só um pouquinho para mais pessoas entrarem. Mas já vou pedir para vocês que estão aqui apertarem nesse aviãozinho na tela para convidar outras pessoas para poderem se juntar nessa conversa aqui com a gente. Bom, aqui estou eu de novo, né? Quem acompanha as lives do CRIO já me viu algumas vezes como mediadora, mas hoje vai ser comigo, tá? Eu vou ficar com vocês hoje esse tempo todinho da live, porque a gente vai falar sobre uma questão, né, que aborda as emoções, que eu tenho algumas dicas aí, orientações para vocês. Então, hoje o papo é com a gente. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Marcela Landim Cavalcante, eu sou psicóloga, eu atuo na área hospitalar, na oncologia, lá no CRIO. Tenho formação em psicoterapia breve focal, tenho cursos na área de tanatologia, de oncologia, e também lá no CRIO, além de atender aos pacientes e dar um suporte também aos familiares, eu também sou preceptora de residência das meninas lá, nossas residentes, né, a equipe toda de profissionais de saúde residentes lá do CRIO. Então, vamos começar, né? Vão chamando aí pessoas ainda que vocês queiram chamar, mas vamos começar aqui nossa conversa. Não sei vocês, mas eu estou muito empolgada para esse assunto, porque é uma temática muito interessante que eu realmente acredito que pode ajudar a gente, tá? O título dessa live é Kit de Primeiros Socorros Emocionais, né? Vamos aprender a montar. Eu tenho notícias ruins e notícias boas para vocês sobre esse assunto. As notícias ruins é que esse kit de primeiros socorros emocionais não tem para vender. Vocês não vão achar em lojas, não vão achar em farmácias, tá? E a segunda notícia ruim é que eu não vou montar e entregar para vocês. Não, também não vou fazer isso aqui. Mas temos notícias boas. Quais são as notícias boas? O kit de primeiros socorros emocionais, gente, é de graça. Provavelmente vocês já têm elementos dele aí à sua disposição e você mesmo vai montar. E é essa conversa que a gente vai ter hoje, que eu quero que a gente pense sobre algumas noções para vocês poderem construir esse kit, essa caixinha de cuidados emocionais, tá? Seguinte, o kit, né? Eu vou falar kit emocional, que aí a gente já entende o que é, senão a palavra fica muito grande, tá? Mas o kit emocional, do que é que se trata? É um conjunto de práticas, de comportamentos, tá? Simples, para auxiliar a gente, né? Em momentos mais difíceis, momentos em que a gente se sente angustiada, momentos de maior preocupação. Eu diria que são recursos, são comportamentos, são atitudes que a gente pode ter, né? E que vão nos ajudar, nos apoiar em momentos em que a gente possa se sentir, porventura, desamparados, tá? E eu acho muito pertinente esse tema ser trazido nesse momento, né? Porque, como a gente já sabe, não é novidade nenhuma, nós estamos vivendo um momento no mundo, né, que desperta constantemente, né, e facilmente momentos assim, de angústia, de preocupação, de desamparo, né, vez por outra. Esse nome, né, kit de primeiros socorros,
ele foi dado numa comparação com o kit de primeiros socorros médicos mesmo, aquela caixinha que a gente tem em casa, ou deveria ter, né? E em quase todos os locais, várias empresas têm, né? Por quê? Exatamente para a gente fazer essa associação entre os primeiros socorros médicos e conseguir entender melhor o que seriam esses socorros emocionais. Então, para isso, vamos falar um pouquinho, fazer esse paralelo dos primeiros socorros médicos. Para que serve uma caixa, um kit de primeiros socorros médicos? Ele serve para... Ele tem vários utensílios, né? Vários objetos, elementos, que vão nos ajudar quando a gente tiver algum ferimento, alguma dificuldade inesperada, né? Eu tô aqui em casa, numa boa, de repente eu me corto. Eu preciso ter um recurso ali para conter esse ferimento. Geralmente são coisas mais leves, né? E aí eu vou dar um jeito rápido, doméstico, naquilo, e ele vai se cuidar com o passar do tempo, né? Vai ficar tudo bem. Se for uma coisa mais grave, eu vou conter, vou dar aquela segurada para poder ir numa emergência, ir atrás de um auxílio mais sério, mais adequado àquele ferimento mais grave que eu tive, né? Ok. E o kit de primeiros socorros médicos, ele tem o ideal, né? O kit ideal, ele tem vários objetos, né? Ele tem soro fisiológico, tem alguns medicamentos, tem tesourinha para cortar a gaze, então tem a gaze, tem o esparadrapo, né? Tem vários objetos de constituição diferente, né? E que vai me dar uma ajuda diferente. Vai me recorrer, né? Vai me apoiar, enfim, em coisas que eu tenho que fazer com aquele ferimento, em recursos diferentes. Certo, por que eu estou falando desse negócio, né? Se a gente não está falando de primeiros socorros médicos. Eu estou falando desse negócio para a gente poder trazer aqui, transportar essa ideia mais fácil que a gente tem de primeiros socorros médicos. Agora vamos fazer um paralelo com os primeiros socorros emocionais, o que é, na verdade, o kit, né? O que é que seria isso? O kit, como eu disse, são recursos, só que eles não são objetos, eles são comportamentos, são atitudes, né? E são algumas atividades que a gente vai conversar melhor, que vão também me dar esse suporte para a dificuldade que me apareceu naquele momento. Mas em vez de ser um ferimento, é uma angústia, um momento de tristeza, né? Uma ansiedade, que eu estava aqui vivendo o meu dia, de repente alguma coisa despertou, tá? E ele também tem elementos de categorias diferentes, né? E que elementos são esses? Baseado, tá, num texto de uma psicoterapeuta chamada Annie Wright, ela vai classificar, né, segmentos desses recursos do kit emocional. E que segmentos são esses? Corpo, mente, sentimentos e alma, tá? É muito importante, mas eu vou falar um pouquinho mais no fim também, quando a gente já tiver uma noção de que recursos são esses, mas é muito importante frisar a questão de o que a gente está chamando aqui de recursos, né, de suporte emocional, ele é personalizado. Não tem como a gente ter uma receita de bolo que vai servir para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, elas têm experiências diferentes, elas têm necessidades diferentes. Então, é personalizado porque é muito importante que você tente resgatar na tua história de vida, nas tuas experiências passadas, as difíceis e as boas, o que é que já te ajudou na vida num momento de dificuldade, tá? Então, eu faço esse convite, né, para vocês tentarem resgatar, né? Pensar um pouquinho dessas dicas que a gente vai falar,
o que é coerente com a tua história, com o que faz sentido para ti, com o que te traz bem-estar, tá? Vamos falar desses recursos do kit emocional e depois eu retomo essa história do olhar mais, né, para a sua história de vida e tentar montar os recursos a partir das tuas experiências e das tuas necessidades, tá? Então vamos lá. O nosso kit, ele é dividido em 4 categorias, não foi que eu falei? Corpo, mente, sentimentos e alma. Ok, então vamos um por um. Lembrando, né? Quando eu me sinto angustiada, mais ansiosa, né? Tem um momento mais de dificuldade emocional. Estava estável, de repente alguma coisa aconteceu, eu fiquei um pouquinho, né, desestabilizada emocionalmente. Então vamos pensar na categoria corpo. Qual é a ideia? É que a gente explore, tente experimentar os 5 sentidos do nosso corpo, né? Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Ok. Pensando nesses 5 sentidos, como que a gente pode explorar isso? Como que a gente pode se presentificar? Porque, vamos lá, quando a gente está usando esses 5 sentidos, ou alguns deles, a gente está no aqui e agora, não é? Se eu estou sentindo o cheiro de um perfume que me agrada de preferência, não é? Eu estou sentindo esse cheiro. É mais fácil que eu concentre os meus pensamentos nesse cheiro. Se eu estou sentindo gosto de alguma coisa, é mais fácil que eu me concentre nesse sabor. Se eu estou vendo alguma coisa, é mais fácil que os meus pensamentos estejam focados nisso que eu estou vendo. Enfim, o que eu estou falando é, quando a gente ativa os nossos 5 sentidos do corpo, a gente acaba se presentificando, né? Ajudando a estar no aqui e agora. O que é fundamental em relação aos pensamentos agitados, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco na outra categoria. Então, como que a gente pode explorar esses 5 sentidos? Tenta pensar do que você gosta, né? Do que você já experimentou, de elementos que que vão te trazer bem-estar, que vão te satisfazer através desses 5 sentidos. Então é um cheiro, como eu falei, um cheiro agradável, um cheiro que te desperta boas recordações. É uma comida, né, um sabor específico, uma comida que de repente te transporta aí para um momento da tua vida que foi agradável. É ouvir uma música, né, um som que te deixa mais tranquila, né, enfim, que te relaxa. Isso pode ser também na visão, então ver alguma coisa, seja uma paisagem, seja uma cena, né, algo nesse sentido. E o tato pode ser usado também. Às vezes, né, se envolver assim num lençol, numa roupa mais confortável, que te dá uma sensação de conforto mesmo, né, de aconchego. O tato pode ser usado nesse sentido. Ou então, por exemplo, estou lembrando aqui do meu filme favorito, a atriz principal, ela gosta de mergulhar a mão em sacos de cereais, né? A sensação que ela tem quando ela mergulha a mão é agradável, né? Marcela, é para eu fazer essas coisas? Não. É para você pensar sobre como que para ti você pode explorar de uma maneira positiva, agradável, esses 5 sentidos. Você não precisa fazer essas coisas que eu estou te falando. Isso são exemplos, tá? São exemplos para que você possa entender qual é a lógica e possa perceber dentro do que faz sentido para você o que é que você pode trazer como recurso, tá? Então, explorar esses 5 sentidos do nosso corpo. Em relação ao corpo, tem mais uma coisa muito interessante. Quando a gente se sente, né, mais preocupado, mais ansioso, existem aí mais ou menos, em geral, 2 comportamentos, né? Tem gente que se
se restringe mais, né? Fica mais quieto, quer ficar no seu canto. E já tem gente, como pacientes que já chegaram para mim e disseram exatamente com essas palavras, né? Dá vontade de sair correndo, gritando. Principalmente nesse momento que a gente tem que ficar em casa, né? Nosso espaço está mais restrito. Às vezes dá uma vontade de sair correndo. Na verdade, o que é que isso quer dizer? Que eu preciso me movimentar, que eu preciso fazer alguma coisa com essa energia no meu corpo, né? Então, já que não dá pra gente sair correndo no meio da rua, porque não pode, né? É perigoso para a nossa saúde. De que forma eu posso gastar essa energia? De que forma eu posso me movimentar de um jeito que vai dar quase que a sensação como se eu estivesse saindo correndo? Eu posso dançar, eu posso fazer uma atividade física, eu posso pular, né? Eu posso fazer uma faxina, não importa, né? É importante que você perceba nesses momentos, né, de dificuldade. Eu prefiro ficar mais quietinha e aí é importante procurar um espaço, um local, né, para você ficar lá com você mesmo, explorando essa necessidade de ficar mais quieto, mais introspectivo, ou eu quero me movimentar, eu preciso que o meu corpo, né, enfim, se mexa, gaste energia, faça alguma coisa. Então eu sou mais contida ou eu quero me movimentar mais? Também é uma reflexão para se fazer nessa categoria do corpo, tá? Então, são esses recursos de explorar os 5 sentidos do corpo e perceber se você se é melhor para ti ficar mais contido ou jogar, né, essa energia para algum canto, se mexer mais. Beleza, primeira categoria. Vamos para a segunda. A segunda é mente, não é? Em relação à mente, a gente vai pensar em acalmar a mente, tá? É uma prática que não é fácil, porque a gente não tem esse costume, mas ela é extremamente necessária. E ela traz muitos bons resultados quando a gente se compromete, né, nesse hábito de acalmar a mente, né, de realizar alguma atividade que possa ir nesse sentido e nessa intenção, tá? Por que isso é importante, gente? Porque na ansiedade, no estresse, né, que são esses momentos que a gente está falando, os pensamentos eles ficam acelerados. Pode prestar atenção. A gente se sente geralmente acelerado até no corpo, na cabeça que está mais acelerado mesmo. E com o pensamento acelerado, a gente não consegue tomar atitudes mais assertivas, né? Tem comportamentos que nos centrem, nos tragam para o eixo. Para isso a gente precisa tentar focar, tentar realmente relaxar, né? E aí acalmar a mente, como eu estou falando. E aí a pergunta ou as perguntas que eu quero te fazer é: o que é que você pode fazer que te ajude a focar a tua atenção, né? Focar teus pensamentos, equilibrar a tua mente. Então, é alguma atividade manual, por exemplo? Tem gente que quando está produzindo alguma coisa, realizando alguma atividade com as mãos, consegue se concentrar. A atenção fica fixada, né, naquela atividade. E isso é um recurso de acalmar a mente. Eu, por exemplo, eu vou revelar para vocês o que é uma coisa que acalma a minha mente. Entre outras, né? Mas uma coisa que eu percebo que quando eu faço plenamente, eu fico realmente prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, é lavar a louça. Vocês acreditam? Quando eu estou lavando louça, eu estou totalmente entregue naquela atividade. Eu percebo o barulho da água, eu percebo a textura da esponja, eu presto atenção, né, no objeto que eu estou lavando, eu sinto a espuma na minha mão. Então, para mim, é um recurso que eu consigo me focar, me centrar. Mas isso sou eu, Marcela.
Quem odeia lavar a louça não vai se encaixar nisso. Então, o que é que você poderia fazer, né? O que é que para ti é algo que você observa que te concentra, te foca, né? E acaba ajudando a acalmar esse fluxo intenso de pensamentos, tá? Então, atividade manual, alguma outra atividade. Geralmente, quando a gente movimenta o nosso corpo, né? E aí o exercício físico, tá? Não tem como tirar, né? Mas o exercício físico ajuda, porque quando você está concentrada no peso, né? Daquela carga que você está levantando, a posição do corpo para você não se lesionar, você precisa estar concentrado naquele movimento. Então, aquilo ali também é uma forma de focar a tua atenção. É alguma música. Às vezes tem músicas que a pessoa se concentra, né? Que te auxiliam mesmo nessa calmaria, né? Nesse foco, tá? Enfim, são sugestões, né? Como eu falei, tudo aqui é sugestão, tá? Você vai entender a intenção dessa sugestão e vai tentar buscar nos teus gostos, né, nas tuas experiências, o que é que se encaixa nessa intenção que a gente está propondo aqui. E aí o interessante é que nessa categoria do acalmar a mente, o que você descubra que é uma atividade que te centra, te foca, acalma os teus pensamentos, você possa usar como um hábito. Não só naqueles momentos que você está mais agitada, mas também exercitar todos os dias ou alguns dias na semana, né? Realizar essa atividade para que você consiga acessar melhor esse momento de calmaria no momento que você precisa mais rapidamente. Então, acalmar a mente, né, e as atividades e recursos que você usar podem, na verdade, virar um hábito, não só para aquele momento pontual de ansiedade, mas para você poder também ter como já hábito instaurado e que num momento em que você precisar mais, você consegue acessar mais rapidamente, porque você já tem a prática daquilo. Tudo é treino, né? Só beber água que eu falo demais. Ok, estamos indo agora para a nossa terceira categoria do nosso kit, certo? A terceira, eu falei para vocês, são os sentimentos, né? E daí, o que é que a gente vai fazer com os sentimentos? Expressar os sentimentos. É importante, dentro desse conjunto de recursos aí, de cuidados emocionais, expressar os nossos sentimentos. É fundamental, né, quando a gente pensa em saúde mental, em uma vida mais enriquecida, nos conhecer os nossos sentimentos, conhecer quais são as emoções que estão surgindo ali a partir de alguma situação que aconteceu contigo, para poder entender melhor a função desses sentimentos, dessas emoções na tua vida. E a partir disso a gente entende melhor o que é que a gente vai fazer com essas emoções, com esses sentimentos. Então, eu te convido a tentar treinar, né, essa busca por entender o que é que você sente. Quando você está vivenciando uma emoção é tudo aquilo que te tira do lugar, né? Assim, você está estável, equilibrado, vamos dizer assim, alguma coisa acontece, teu estado já muda, né? E aí pode ser uma alegria, mas pode ser uma tristeza, pode ser um medo, né? E é importante tentar identificar que emoção é essa. Às vezes a gente confunde, às vezes a gente não sabe o que é que a gente está sentindo, né? E é importante, né, fazer essa busca, tentar entender, né, essas emoções. Às vezes, uma música, eu falo muito de música aqui, né? Mas é que música ajuda em
muitas dessas categorias que eu tô falando. E às vezes tem músicas que, por exemplo, que você ouve, que você diz, caramba, é exatamente o que eu sinto. Ou é exatamente isso que eu tô vivendo, né? Então é como se alguém desse um nome, né, a isso que você está sentindo. Então tenta perceber, né, que nome é esse, né? Como que é falado isso? É uma forma de, se você não está conseguindo acessar, você começar a se aproximar, né, desse entendimento dessas emoções. E aí você pode escrever sobre isso que você está sentindo. É uma forma de expressar também. Às vezes, quando a gente não tem o costume de falar sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções, uma forma de falar é escrevendo. Você está falando para você mesmo, né? E quando você escreve, você lê também, né? Então, isso fica muito mais... Esse fluxo, né? Fica muito mais intenso. Você está ali pensando sobre, tentando colocar em linguagem, tentando dar um nome e lendo ao mesmo tempo, né? Então, te permite refletir sobre aquilo ali que você está falando. Mas, claro, é muito interessante também que a gente possa falar sobre os nossos sentimentos quando a gente está se sentindo, né? Feliz também, tá, gente? Mas também quando a gente está se sentindo triste, né? Ou preocupada, ou ansiosa, poder falar com outras pessoas. E aí, que pessoas seriam essas? É uma pergunta também dessa categoria aí, né? De expressão de sentimentos. É alguém da família? É um familiar? Né? É um terapeuta? Né? Que você se sente mais seguro, mais confortável? Mas quem pode ser essa pessoa que vai fazer, né, essa ponte aí? Para você também poder expressar o que você está sentindo e começar a refletir, racionalizar também essas emoções. Quando a gente fala, a gente pensa, né? A gente escuta e a gente pensa sobre o que está escutando. E aí é uma forma de se entender melhor. Mas eu estou falando da importância de racionalizar, né? De procurar entender as emoções, mas além de entender, sentir também, tá? Eu vejo muitas pessoas querendo não sentir, né? Eu vejo muitas pessoas, eu queria não sentir tristeza, eu queria não sentir medo. Gente, tem que sentir. Ser humano sente. Se você nasceu ser humano, vai sentir alguma coisa, tá? Tem sentimentos, eles são necessários. Todos os sentimentos, eles são necessários para alguma coisa. Se a gente não sentisse medo de jeito nenhum, a gente ia ser atropelado bem rapidinho. Porque se eu atravesso a rua e não tenho medo nenhum de ser atropelada, eu só vou. Aí vem carro, me atropela e pronto, né? Então, o medo, num certo nível, por exemplo, o medo, num certo nível, ele é necessário para a nossa própria sobrevivência. Senão a gente ia se meter em situações arriscadas, né? E aí poderia, enfim, causar sérios danos a nós mesmos. A tristeza também tem sua função, né? Todas as emoções, elas existem porque elas têm suas funções na nossa vida. O problema é quando elas estão em exagero. É quando elas estão num nível que atrapalha a nossa interação com outras pessoas, que atrapalha a nossa capacidade de executar as atividades do dia a dia, tá? Então, vamos sentir, vamos nos permitir sentir nossas emoções, nossas angústias todas. E junto a isso, não só sentir, mas também pensar sobre elas, né? E poder expressar. Poder expressar contando, falando com alguém sobre isso. Poder expressar escrevendo, num diário, por exemplo. Desenhando. Pessoas que fazem arte, né? Artistas, eles expressam seus sentimentos naquela obra de arte.
isso também é uma forma de expressar seus sentimentos, né? Ok. Última categoria, a quarta, né? Alma. Não foi que eu falei? Vamos lá. Aqui eu quero que vocês entendam alma como fizer mais sentido para vocês. Pode ser a alma espírito, mas pode ser a psique, né? A mente. Pode ser a nossa essência, né? Não necessariamente tá ligada à alma espiritual ou religiosa, tá? Não, é conforme fizer sentido para você. Pode ser a alma espírito, mas pode ser a alma minha essência do ser, né? Pode ser a psique, enfim. Então, entendendo a alma dessa forma que faz mais sentido para você, o que é que te conecta, então, com essa sua alma? O que é que te conecta com esse teu eu? Às vezes, né, a gente usa, né, de recursos que nos conectam com essa parte mais essência, né? Que aí eu tô chamando de alma aqui, né? Então, às vezes é olhar para a natureza, né? Ou entrar em contato com ela, cuidar de plantas, estar com um animalzinho, né? Às vezes é uma oração, né? Às vezes é ler uma poesia ou entrar em contato com algum outro recurso artístico. Às vezes é assistir uma palestra, uma aula de alguém que você admira, né? Para as pessoas que já são religiosas, que praticam alguma religiosidade, é participar, né, desse ato religioso, é ouvir a palavra de um guia, né, espiritual, enfim, um padre, um pastor, depende aí da sua religião, né, mas desse guia, desse mestre, né, que você considera, né, é uma forma aí de entrar em contato com conteúdos que te conectam a quem você é, na sua essência, né, na sua alma. Então, a pergunta que eu te faço é: que conteúdos de inspiração, né, ou instrução de alta qualidade, tá? Quando eu falo alta qualidade, é que são genuínos, né? Te conectam verdadeiramente com esse ser, né? Então, que conteúdos te inspiram e que você pode ler, ouvir, né? Enfim, entrar em contato e que pode te guiar, né? Nessa conexão consigo mesmo, né? Com a sua alma, tá? Ok. Basicamente, são essas as perguntinhas que eu quero deixar para vocês e que compõem essas categorias que formam esse conjunto de recursos, né, que podem sim te dar um suporte, um amparo emocional em momentos de maior instabilidade. Vale, Marcela, é só isso? É só isso. Se você estiver achando muito simples, é isso mesmo. As coisas, gente, são simples, muitas vezes, né? E em se tratando de recursos, de qualidade de vida, de bem-estar, tem muita coisa que é simples. Mas o que é que acontece? A gente não põe em prática, a gente não se conhece, não faz, a coisa começa a se cronificar, essas sensações ruins começam a se intensificar e aí já vira um negócio mais complexo. Aí, quando vira algo mais complexo, os recursos vão ter que ser complexos também para poder dar conta, né? Mas essas atitudes simples, elas podem sim te ajudar em momentos de instabilidade, né? Principalmente em momentos como que a gente está vivendo, né? Que despertam muitas coisas, né? Muitos sentimentos desagradáveis. Aí vamos falar dessa questão que eu disse lá no começo que é importante, né?
de olhar para a história de vida. Não sei se vocês perceberam, mas essas perguntinhas que eu fiz de o que é que pode te ajudar, quais são as atividades que te acalmam a mente, o que é que faz com que você se conecte aos teus 5 sentidos, né? Tudo isso você precisa buscar, né? Então você precisa parar para prestar atenção, como eu falei, no que é importante para ti, no que é que te causa bem-estar, no que é que te traz alegria, te traz relaxamento, para poder responder essas perguntas. Ninguém vai poder responder por você, eu não vou poder responder por você. É você que vai dar a resposta dessas perguntas que eu te fiz. E nisso a gente vê a importância do autoconhecimento. Psicóloga adora falar de autoconhecimento, né? Mas é porque quando a gente se depara com pontos como esses, que as respostas certas são as nossas respostas e não respostas de outras pessoas, a gente precisa entrar em contato com quem nós somos, com o que nos agrada, com as nossas fortalezas, com as nossas fraquezas, para poder encontrar essas respostas. E daí vem a questão da importância das experiências de vida. As coisas que a gente já viveu, as ruins inclusive, elas não servem para a gente ficar se lamentando. Elas servem para a gente aprender com elas. Como, por exemplo, numa situação dessa. Se você já vivenciou situações difíceis e algo te ajudou, teve algo que você fez, teve uma pessoa com quem você conversou, teve uma atividade que te deu outro ânimo, então você sabe que aquilo ali te ajuda e que aquilo ali pode ser um recurso do teu kitzinho emocional, né? Então, vamos olhar para essas experiências passadas, vamos olhar para a nossa história de vida, para a gente ter um norte, uma orientação do que é que a gente sabe que ajuda e também do que a gente sabe que atrapalha. Porque tem coisas das nossas experiências passadas que a gente fez e que piorou a situação. Ou não adiantou muito. Então, isso eu já sei que eu não vou atrás. Não é? Então, tanto coisa boa como coisa ruim, a gente pode tirar de respostas, de orientações, para poder achar as respostas dessas perguntas que eu fiz, tá? E também, além de pensar na história de vida, às vezes você não está nem pensando sobre isso e está fazendo alguma coisa aqui no teu dia a dia que te dê um bem-estar, te dê uma alegria tão bacana. Pronto. Sentiu isso? Opa! Isso daqui, sem eu nem estar precisando, mas isso daqui me deixou bem, me fez bem. Então, pode ser uma das coisinhas do meu kit emocional. Aí você já registra, já lista lá como algo que você pode incluir nesses recursos que te dão esse suporte, tá? Então, tanto as coisas boas que você vive, que você percebe que te trazem essa sensação, você pode pegar como recurso e incluir aí nessa maletinha, nesse kit, como pensando em experiências passadas, coisas que te ajudaram em outros momentos de dificuldade. Lembrando que esse kit ele é mutável, né? A gente vai vivendo coisas novas e vai descobrindo jeitos novos de passar pelas dificuldades, coisas novas que nos ajudam nos momentos difíceis. Então, coisas podem ser acrescentadas, podem ser trocadas, né? Isso aí é flexível, tá? Você vai descobrindo e vai montando do teu jeito. E outra coisa, a gente tá falando que os primeiros socorros, eles são importantes em momentos, né? Opa, me feri, né? Momentos agudos. Aconteceu alguma coisa, preciso usar. Sim, serve para esses momentos. Mas você também pode praticar essas atividades, né? Pode executar essas ações no dia a dia, mesmo sem estar nesse momento mais crítico, né? Porque
também estabiliza, porque também faz bem, porque também é qualidade de vida, tá? Bom, é isso. Eu tô aqui olhando a minha pesca, tá? Quem me conhece sabe que eu sou cheia de papeizinhos, que eu penso muita coisa, então eu preciso de guias, né? Mas acho que é isso. Uma coisa muito importante também. A gente está falando de vários recursos, né? Mas é importante você não se centrar só em um, tá? Por exemplo, eu falei ali dos 5 sentidos, um deles é o paladar, e eu falei de comida, né? De algum sabor que te dá uma sensação boa, ou que te transporta para uma lembrança, para um momento positivo da tua vida. Ok. Aí toda vida que eu me sentir mal, eu vou comer? Não. É muito bom que essa seja uma forma, né, de te amparar. Mas não pode ser só ela. Não pode ser só um recurso. Por isso que esse kit tem 4 categorias, né? É para a gente exercitar várias fontes de prazer, várias fontes de qualidade de vida, né? Tudo em exagero é complicado, é ruim. E se a gente tiver só um recurso, um dia pode ser que não dê certo, eu não consiga fazer, e aí? Aí eu não tenho mais nada, né, que possa me amparar. Então, pense em mais de uma via, né, de amparo nesse momento. É importante montarmos com calma, né? Quando você sofre um ferimento, você não vai, eita, me feri, aí eu vou providenciar ainda o curativo. Não, o curativo já está lá, já está comprado, já está guardado num cantinho, né, do seu kit de primeiros socorros. Da mesma forma, pensar sobre isso aqui que a gente está conversando tem que ser pensado em momentos em que você está bem também. Principalmente, na verdade. Eu tô aqui, tô bem, tô numa boa, vou pensar sobre o que é que me ajuda em momentos difíceis. Porque quando você estiver num momento difícil, você vai lá, puxa, né? E tenta aí dar esse suporte. Quando você estiver num momento difícil, se você ainda for atrás de tentar lembrar o que é mais difícil. Provavelmente você não vai conseguir, porque você vai estar ali naquela afetação do que aconteceu, dos teus sentimentos ou da situação que fez com que você se desestabilizasse. Tô vendo aqui meus lembretes. Pronto, é isso mesmo. Era isso que eu tinha para falar, né? Mas eu quero agora saber das perguntas de vocês. Eu não prestei atenção, gente, nessas perguntas. Se alguém fez pergunta enquanto eu estava falando, me desculpe, mas eu não consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, façam agora, né, as perguntas que eu respondo. Eu pedi ajuda aqui para a Lara, que é a nossa publicitária lá do setor de marketing do CRIO. Ela foi reunindo algumas perguntas e aí eu tô vendo aqui, ela me mandou algumas. Como faço para comprar esse kit? Pronto, respondi no comecinho. Não tem kit para comprar. Você não vai achar em loja e nem em farmácia. Por quê? Porque esse kit é um conjunto de recursos, de comportamentos, de ações que você vai executar baseado nas respostas das perguntinhas que eu fiz aqui e que vão te dar esse amparo em momentos difíceis. Então, melhor do que comprar é montar e já ter as coisas para montar. Por que você já tem? Porque já está na tua história de vida, tá? Em relação aos pacientes com câncer, o que você indicaria para eles? Na verdade, gente, essas dicas, né, é para todo mundo. Assim, ok, você está enfrentando o adoecimento por câncer, né? Tem elementos, atividades na tua rotina que são mais específicas por causa do adoecimento, porque tem tratamento e tudo, mas ainda assim, né, dentro desse teu contexto,
Você pode responder essas perguntas que você vai achar as respostas, né, que fazem sentido com isso que você está vivendo agora. Então, por exemplo, tem algo no meu dia a dia que eu faço, uma hipótese, tá? Se estou sentindo os efeitos colaterais de um tratamento que eu estou fazendo, um tratamento oncológico. E tem algum recurso que eu utilize, tem alguma atividade que eu faço, tem uma conversa com alguém, tem algo que eu saboreio que alivia esse efeito colateral, já é uma ajuda, porque quando o meu corpo está bem, as minhas emoções também vão ficando bem, elas também são influenciadas, né? Então, é um exemplo, tá? Mas paciente oncológico, né? Ou em qualquer tipo de dificuldade, dentro desse teu contexto que você está pensando, que você está passando, pensa nessas perguntinhas que você vai encontrar nas respostas os recursos, tá? Tô com algumas restrições por causa do tratamento oncológico, tô prestando atenção na hora, senão eu passo. Tô fazendo tratamento de câncer e aí não posso fazer muitas coisas que eu fazia antes, né? Tô com algumas restrições, o médico não deixa. Ok, tem coisa que para sua saúde, para sua segurança, você realmente tem que parar de fazer. Mas o que é que você pode? Do que é que você é capaz? O que é permitido, que te causa bem-estar, que te dá a sensação de segurança, que te dá a sensação de ser capaz? Eu tenho certeza que tem. Tenho certeza. É impossível você não poder fazer absolutamente nada. Tem alguma coisa. Preste atenção, busque, pergunte. O que mais? Daqui que eu tô vendo as perguntinhas eram essas. Vou rodar aqui, tá? Os comentários. Pra ver se tem mais pergunta. Todo mundo, várias pessoas falando aqui, coisas que lhe fazem bem. Cinema. Compor ao piano. Que chique. Músicas, né? Músicas instrumentais, músicas com uma letra que você acha bacana. Natália, minha paciente. Olá. Bom, tô aguardando aqui. A gente ainda tem uns minutinhos antes do Instagram cortar a nossa conexão. Se vocês quiserem fazer perguntas, gente. A Emanuele dizendo, né? A Emanuele Mota, nossa colega lá do CRIO, psicóloga também, dizendo, em tempos de 10 passos para ser feliz, ouvir que somos únicos e não há receita de bolo é consolador. Pronto. Esse ponto é muito importante, né, Manu? Tem muita gente chegando e dizendo, eu tenho a resposta para a sua felicidade. Gente, tem não. Tem não. Porque para ter a resposta para a sua felicidade, ele tem que saber quem você é, a sua história de vida, o que é que te enfraquece, o que é que te fortalece, quais são os recursos que você já utilizou e deu certo, o que é que você faz e que dá errado, o que é que acontece que faz com que você continue fazendo o que dá errado. Enfim, é um monte de coisa, né? Que a gente só vai realmente poder explorar e se aprofundar num acompanhamento terapêutico, né? Num trabalho profundo aí, com profissionais que realmente sabem o que estão fazendo e que se dedicam a esse processo com você. É um processo. Não tem como a gente ver uma lista de coisas, não tem como em um encontro
a gente já dá conta de resolver toda a nossa vida. Então, muito cuidado, coloque um filtrozinho no ouvido aí, para vocês poderem realmente filtrar quando vocês ouvirem coisas desse tipo, tá? Nós somos únicos, nós temos histórias diferentes, experiências diferentes, e é elas que vão poder nos conduzir nesses caminhos aí que a gente precisa traçar para ficar bem, né? Bom, ninguém tá perguntando mais nada referente ao tema. A Rita, também nossa colega lá do CRIO, tá perguntando, pronto, colaboradores, né, que estão passando aí por um processo de adoecimento, às vezes até suspeita de Covid, o que dizer para eles? Rita, como eu falei, né, para todos os contextos, todas as dificuldades que você está vivendo, essas respostas aqui que você vai buscar dessas perguntinhas podem te auxiliar, né? Em relação ao Covid especificamente, acho que vocês já devem ter visto dicas, porque muitas pessoas estão falando disso, né? Tenta se preservar desse fluxo de informações. Olhe para a tua própria experiência também. Às vezes a gente fica muito nos casos que estão de um jeito mais complexo, mas você já está diferente, está com outra sintomatologia, né? Uma outra realidade. Tenta, dentro desse momento também, ir executando as tuas ações no dia a dia, criando uma rotina para você, né? Dentro das tuas possibilidades, e seguindo em frente, né? E tocando. E percebendo aí o que é que desses elementos, tá, você pode aplicar. Gente, pra gente não ser cortado de uma vez, tá? Eu vou encerrar, já que paramos aí as perguntas. Eu realmente espero que vocês tenham, enfim, que isso tenha contribuído, né? Essa fala tenha contribuído de alguma forma, que vocês possam ter puxado aí alguns recursos ou algumas ideias que possam ajudar vocês, tá? Nesses momentos mais difíceis, né? A ideia é que a gente se conheça mesmo e que a gente possa ir atrás de atitudes, né? E de atividades que possam nos dar esse suporte, possam nos tirar desse lugar, né, de instabilidade e nos deixar um pouquinho mais estáveis. Lembrando que, nesse momento que a gente está vivendo, é absolutamente normal estar sentindo coisas esquisitas, tá? Para momentos anormais, é normal estar anormal. O que eu quero dizer esse momento é muito louco, né? A gente está vivendo coisas que a gente nunca viveu, que despertam mesmo muitas angústias. Então, é normal se sentir meio desestabilizado de vez em quando, né? Se você acha que está numa frequência muito intensa e que de repente um apoio psicológico, né, profissional, eu digo psicológico, mas pode ser de algum outro profissional de saúde, pode ser um amparo espiritual, se for um recurso teu. Pode ser uma interação artística, né? Entrar em contato com algo que vá trabalhar esse lado. Enfim, tudo que a gente conversou aqui, né? Busque. Mas se você está se sentindo emocionalmente desestabilizado na maior parte do tempo, né, ou de uma forma muito intensificada, procure, né? Existem profissionais que estão atendendo online nesse período e eles podem te ajudar sim, tá? Mas para os momentos aí mais pontuais, ou que você acha que você pode, né, testar esses recursos, eu recomendo, eu acho que pode nos dar uma pista, né?
do que é que a gente precisa, do que é que nos ajuda. E se a gente achar, verificar que precisa de algo mais intenso, vá atrás, né? Busque esses profissionais, busque esses outros recursos, tá bom? Pronto. Pois então, gente, boa tarde, bom restinho de sexta, bom fim de semana para vocês e até uma próxima.